Apesar de dominar a posse de bola, o Vitória não conseguiu criar chances de gols e o Jacobina chegou com perigo primeiro, nessa cabeçada de Rafael que raspou a trave. O segundo tempo começou e o Vitória assustou logo no início. Zeca cruzou na medida para Lucas Esteves, mas o lateral rubro-negro pegou mal. O Leão começou a apresentar volume de jogo. Yuri Castilho tocou para Osvaldo finalizar. Zé Hugo entrou no segundo tempo e sofreu pênalti nessa jogada. O Vitória tinha a chance de mudar o destino do jogo, mas Alejandro desperdiçou. Parte Alejandro de pé direito para fazer a cobrança do pênalti. Bateu! Nilton defendeu no rebote, a defesa afasta! Impressionante a defesa do goleiro do Jacobina! Criamos inúmeras situações de gols, inclusive um pênalti, né, que a gente teve ali para cobrar e não conseguimos fazer, né? Acho que um pouco de tudo, mérito do goleiro adversário, que foi muito bem. Alguns lances ali talvez a gente se precipitou um pouco. A partida caminhava para o fim e o rubro-negro tentou abrir o placar com Mateuzinho, que assustou o goleiro Nilton. Ainda deu tempo para Jacobina marcar, mas o gol de Lima foi anulado. O árbitro Emerson Ricardo de Almeida marcou falta em cima de Camutanga. Com o empate, o Vitória ocupa a terceira colocação no estadual com 10 pontos e volta a campo sábado contra o ABC pela Copa do Nordeste. A nossa expectativa é que agora, jogando no Barradão, talvez em alguns campos melhores, como hoje já foi um campo melhor, a gente consiga desenvolver aquele futebol que o torcedor está acostumado. Pois é, meus amigos, antes de chegar Hugo, chegar Zé aqui, a gente estava comentando um pouquinho sobre a situação do técnico Léo Condé, né? Porque realmente começam a aparecer alguns questionamentos e aí eu queria jogar para vocês aí da bancada se são justos esses questionamentos, porque Léo Condé não perdeu o pênalti. Ele não está perdendo as várias oportunidades que o Vitória vem perdendo. E tem uma frase que eu não concordo 100%, mas eu acho que tem um fundo de verdade, que é o técnico atua até o último terço ali. Ele tem que fazer o time criar as oportunidades, chegar bem na cara do gol. A partir dali é a qualidade do jogador, é a oportunidade de cada um, a tomada de decisão. Não concordo 100%, mas acho que tem alguma pertinência. E aí eu queria saber de vocês, é justo colocar só nas costas do Léo esse mau momento do Vitória, tropeçando bastante fora de casa? Você falou do terço, mas antes de preparar esse terço, ele tem que rezar muito, porque esse time aí tem um detalhe. O Vitória, ele contratou para jogar a Série A. Ele não contratou para jogar a Copa do Nordeste e Campeonato Baiano. Pela a situação até financeira, os investimentos de Zapata, de Alejandro e outros jogadores, esses investimentos foram feitos para a Série A. Tudo bem que alguns jogadores vão poder chegar depois, serem contratados. Mas é uma base já que ele tem que montar no Nordeste e no Baiano para jogar a Série A e Copa do Brasil. E esse time que jogou ontem, que eu transmiti, o do Barcelona e o do Jequié, não dá não. Aquele da Juazeirense, eu transmiti o jogo também no Barradão, aquele ali, ainda você tira alguns relances do Vitória. Então, você não pode numa partida só. Você tem que esquecer gramado, esquecer tudo e partir para cima e começar a mudar até jeito de jogar. Está aqui o Hugo e o Zé Carlos, que entende muito disso aí. Mas isso aí, você precisa fazer essa posição de marcação, esse esquema tático, ele tem que funcionar. E você tem que encontrar o cara para dar o passe e botar na cara do gol. Então, se hoje o Bahia tem, que é o Everton Ribeiro, faz isso muito bem, né? O Cauli também. Então, o Vitória precisa encontrar esse homem, e ontem esse homem não tinha. Como também não está aparecendo em outros jogos. A gente procura e não encontra. Vai Mateuzinho, procura. Você tem uma ideia, o Mateuzinho... O Daniel e o Luan não estão à disposição. Pois é, você pega essa é a esperança, né? Essa é a esperança. Você pega o Mateuzinho e traz ele para ser lateral quando você tira o Lucas Esteves. Então você mostra, né? Que ele realmente não é um jogador para deixar na cara do gol. Tal. Ele está ali para ajudar no que ele pode. Então ele não é o jogador esperado para fazer isso aí. Vou deixar para você, Zé. Passou a bola para você. É realmente uma condição tem posicionamento e decisões que os jogadores têm que realmente tomar dentro do campo, até porque o treinador fica muito distante, às vezes com muito barulho no campo. E às vezes o jogador finge que não está ouvindo, né? Quando o Hugo foi treinador, ele sabe. O cara olha para o lado, vira para o outro e ele gritando, e o cara não faz. Mas assim, dentro do campo, os jogadores têm que tomar posicionamento e decisões. Eu falo às vezes para os meninos lá na escolinha, Hugo.
eu falo assim, chuta com a perna esquerda, mas a bola está na perna direita. Aí ele vai para chutar com a perna esquerda. Se a bola está no pé direito dele, como é que ele vai chutar com a esquerda? Então, a decisão dele não é porque eu estou gritando, que eu estou falando, ou que alguém está fora do campo falando, que vai tomar decisão dentro do campo. Essa decisão é ali no momento da jogada, é uma mudança de jogada que aconteceu ali dentro da leitura que foi feita para o jogador fazer isso. Então, não são todos que conseguem fazer isso. Então, hoje o futebol tem uma grande dificuldade por conta disso aí, de jogadores que fazem uma função quando consegue fazer. Ele não consegue fazer nada mais diferente. O time campeão, várias vezes, com o Zico, com o Andrade, com o Júnior, aquele time que jogava lá, os caras mudaram dentro do campo. Os caras falam que até o treinador falava, mas chegava lá, Zico reunia, e são decisões em prol do time, não é que é contra o treinador. Mas eles estão enxergando o que pode acontecer, o que pode melhorar. Por que não fazer em prol do treinador, em prol de um conjunto, em prol de uma conquista? Olha, William e torcedor do Vitória, às vezes o torcedor do Vitória, ele, na paixão, né, a gente chega aqui, a gente comenta o que a gente está vendo e ele acha que eu estou sendo duro demais. Eu falo a verdade, eu não tenho intenção nem de agradar ninguém, nem de desagradar ninguém. Eu falo da minha cabeça para eu me sentir bem. E então, o que eu quero dizer é o seguinte, não é só o treinador que é o culpado, não é, não. Isso é um conjunto de ações, de um planejamento e todos fazem parte desse planejamento. Eu costumo dizer que no futebol ele é jogado desde o presidente até a cozinheira. Então, o futebol todo mundo está envolvido naquilo ali. Agora, o treinador ele é o responsável em dar o melhor caminho para os atletas chegarem na vitória. E eu acho que o jogador, a melhor profissão que tem no mundo é o jogador. Você chega aqui, você tem que fazer o que está no script. O jogador não. O jogador, quando ele tem a bola no pé, ele manda até no presidente, ele faz o que ele quiser. Ele manda, é uma liberdade que não tem tamanho. Se eu quiser chutar, eu chuto. Se eu quiser passar, eu passo. Se eu quiser driblar, eu driblo. O futebol te dá essa liberdade dentro do campo. Agora, você precisa saber quando usar essa liberdade. Então, o treinador deu o caminho. O caminho que o Condé deu, na minha opinião, não foi o ideal. O Vitória desperdiçou 45 minutos, assim como desperdiçou 45 minutos contra o time do Jequié, do Jequié, que ele perdeu também com aquela arbitragem horrível. Então, o Vitória ele desperdiça isso com uma tática, com um sistema que não é adequado para aquele jogo. O Vitória contra o Jequié entrou com 3 zagueiros. Para que você entra com 3 zagueiros se você não tem 2 alas que fazem a função de ala, que vão lá toda hora para estar enchendo o saco, cruzando a bola na área? Para que você quer esses 3 zagueiros para marcar um centroavante? Ontem o Vitória jogou com o Jacobina. Um time para você, torcedor, um time que é um dos mais vazados do campeonato. E o Vitória não aperta, o Vitória não joga dentro do campo do time do Jacobina. Então é um Vitória frouxo. E os jogadores, eles precisam ver isso. No segundo tempo melhorou um pouquinho, porque o Vitória joga assim, uma linha de 4, onde os laterais passam um pouco, 2 volantes e um meia, que fica... O meia, que é o Mateuzinho, não é criticar o Mateuzinho, ele é sacrificado, porque o Mateuzinho ele vai lá junto com o centroavante. E aí o Dudu e o William Oliveira ficam muito longe para fazer essa ligação com os homens de ataque. O Dudu ontem errou tudo. Então, né? O treinador fala que joga num 4-3-3, mas na verdade o Vitória no campo está num 4-2-4, espaçado, sem compactação. O outro time joga porque o Vitória tá espaçado, o outro time consegue jogar. Então o Vitória precisa melhorar a sua condição de equipe. O Vitória não tem uma condição ideal de equipe. Então você precisa ver, o Vitória não foi superior ao Altos, não deu chocolate no Jacobina, foi melhor, porque tem um investimento maior, porque tem jogadores melhores, mas o Vitória não consegue botar o outro time na roda. Tá e você falava em relação ao jogador, né? Que o jogador ele pode, dentro de campo, chegar e fazer o que ele bem entende, mas tem um momento também que o próprio treinador, ele tira esse jogador. Quando ele acha que o jogador não está fazendo o que ele está querendo, ele tira o jogador. É para isso que funciona o treinador e recebe muito bem para isso. Deixa eu botar aqui.
Você vai fazer o que você quiser quando você tiver com a bola dentro do que o treinador pediu. Isso. Você, na hora da tomada de decisão, é você. Agora, se o cara diz para você correr em cima da linha, você tem que correr em cima da linha. Agora, na hora que você pegar a bola, você vai perguntar pro treinador, e agora? Chuta ou corro? Aí vai de cada um, vai da qualidade, então né? Pois é, a coisa. agora o Vitória tem 2 jogos pela Copa do Nordeste, depois encara o Bahia, clássico Bavi pelo Campeonato Baiano no Barradão.